Diz assim o apóstolo pelo Espírito: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, vento, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estudo para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: Ele apanha os sábios da própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Agora o texto da nossa pregação, os versículos 1 a 5, do capítulo 4. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá
deixem abertas essa parte da Sagrada Escritura. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, o ensino do capítulo 4, ele está bem relacionado com os assuntos já apresentados pelo apóstolo Paulo no capítulo 3, como nós podemos acompanhar na leitura que nós fizemos. Dentre outras coisas, no capítulo 3, o apóstolo ele ensinou que os líderes da igreja, eles são servos de Deus. O texto nos diz, no versículo de número 5, quem é Apolo, capítulo 3, versículo 5, quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Os líderes, portanto, eles são servos, ministros de Deus na lavoura de Deus. Eles são servos de Deus na construção também do edifício de Deus. O apóstolo, ele trabalhou com essa ilustração dos versículos 10 até o versículo de número 15, mostrando tanto que eles, os servos, são aqueles que estão trabalhando na edificação da igreja, o edifício de Deus. E o apóstolo, ele também falou da responsabilidade dos líderes da igreja, dos homens ordenados pelo Senhor. Eles deveriam ver como estavam trabalhando nessa edificação da igreja no meio do povo de Deus. Os oficiais, eles deviam edificar a igreja sobre Cristo, mas não somente sobre Cristo, que é o único fundamento da igreja, mas também edificar a igreja, os crentes, cada membro, conforme a excelência desse fundamento que é Jesus. Isso nós vemos nos versículos de número 10 a 15 também, e a ênfase no trabalho dos servos ordenados era muito necessária essa ênfase. Por quê? Porque a igreja em Corinto ela estava sofrendo muito com o partidarismo, com divisões. Os crentes eles estavam se dividindo por se gloriarem em homens. Eles estavam elogiando certos líderes e desprezando outros líderes, chegando ao ponto de estarem ameaçando o santuário de Deus, que é a igreja. E essa atitude não reconhecia um simples fato. Que fato? Todos aqueles que são ordenados pelo Senhor, mediante a igreja, eles são parte das grandes riquezas que Jesus Cristo nos tem concedido. Eles são parte e são posses da igreja como um todo, e não só de certos grupos. E que está fazendo esta divisão por causa de Paulo, por causa de Apolo, por causa de Cefas, de fato era tirar da visão da igreja essa posição excelente, rica do povo de Deus, de ser até mesmo, por estar ligada a Cristo, proprietária, herdeira de todo o mundo, de tudo. O apóstolo, ele encerra o capítulo 3, no versículo 21, dizendo: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. E ele especifica que tudo é esse. Ele diz: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, ou seja, os homens ordenados que trabalharam, ou talvez até Cefas tenha trabalhado lá, mas os ministros e apóstolos que haviam sido dados à igreja, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Isso nós vimos nas pregações passadas que estamos abordando no capítulo 3. Agora, no capítulo 4, nós somos instruídos pelo Espírito Santo a considerarmos, ou melhor dizendo, como igreja, nós considerarmos aqueles que são ministros de Cristo.
O apóstolo ele dirá claramente qual responsabilidade de todos aqueles que são chamados para o santo ministério da palavra, e ele exortará os membros sobre um autoexame para que eles tomem cuidado como estarão julgando esses homens ordenados que trabalham dentro da igreja. Então, meus amados irmãos, para sermos instruídos com a palavra de Deus, a fim de vivermos como igreja de Deus, a fim de sermos instruídos como igreja de Deus, eu proclamo a mensagem do Senhor no seguinte tema: que todos considerem os ministros de Cristo como despenseiros do Evangelho e saibam que o Senhor nos julgará. Que todos considerem os ministros de Cristo como despenseiros do Evangelho e saibam que o Senhor nos julgará. Amados irmãos, diante do pecado de partidarismo, o apóstolo ele parte para instruir os crentes sobre o ministério da palavra. E três coisas o apóstolo ele vai ressaltar neste ponto. A primeira coisa é qual a definição do ofício de um pastor. O que é um pastor? O que é o ministro da palavra? Aquele que prega a palavra em uma congregação. A segunda coisa que o apóstolo ele nos instruirá pelo Espírito é que só o título de pastor não importa, mas esse pastor ele deve ser fiel no exercício do seu ofício. E em terceiro lugar, o apóstolo pelo Espírito ele vai nos dizer sobre o cuidado que nós devemos tomar como membros da igreja com o nosso julgamento sobre os ministros, pois todos nós seremos levados ao tribunal do Senhor. Sobre o primeiro ponto, qual a definição do ofício de pastor? O versículo de número 1, o apóstolo diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Notem, meus amados irmãos, que a primeira coisa que ele faz é falar que é um dever não só daqueles que estão dentro da igreja, mas também daqueles que estão fora da igreja. Que dever é esse? O dever de que os homens, todos, nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. E percebam que o apóstolo Paulo, depois dele dizer que é importante que todos os homens tenham essa consideração para com os ministros, ele não se coloca ele somente como aquele que deveria ser considerado como ministro de Cristo e despenseiro do Evangelho. Ele diz nós, o texto fala, nos considere. Ou seja, não só o apóstolo que estava debaixo de muitas críticas dentro da igreja em Corinto, mas cada homem ordenado, ele deveria ser considerado por todos os homens ministros de Cristo e despenseiros do Evangelho. Ministros de Cristo. O que um pastor é? Ministro de Cristo. A palavra que o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui e usando no texto é que esses que são ordenados por Deus, eles são como auxiliares de Jesus. A palavra usada aqui dentro do Evangelho, no Novo Testamento, é uma palavra que se usa para os guardas, é uma palavra que se usa para aqueles principais da sinagoga, ou seja, pessoas que trabalham debaixo de autoridade. Então, para o apóstolo, ele quer que todos os homens considerem os ministros da palavra como sendo ministros de Cristo, ou seja, servos debaixo de autoridade, servos que são como auxiliares do próprio Jesus Cristo, servos que estão atuando dentro da igreja, não como empregados da igreja, mas como servos ministros do Senhor, assistentes do Senhor.
ministros de Cristo. E quanto ao caráter do trabalho deles, ele fala: e despenseiros dos mistérios de Deus. O que é que os ministros são? Eles são despenseiros. O que é um despenseiro? A palavra usada aqui é mordomo. Você sabe o que é um mordomo? É uma pessoa encarregada por administrar uma casa. Até ela é usada para falar do tesoureiro de uma cidade. É aquele que está distribuindo as riquezas. Então, um oficial ordenado da Igreja de Jesus Cristo, um ministro da palavra, que trabalha no ministério da palavra e dos sacramentos, ele é um despenseiro, um administrador. E ele administra o quê? Ele não administra o dinheiro da igreja, ele não administra coisas da igreja, ele não administra coisas que são corriqueiras para hoje, como se diz que os pastores eles devem ser. Eles administram, eles são despenseiros dos mistérios de Deus. Que mistérios são esses? Esse mistério, meus amados irmãos, é o próprio Evangelho. A palavra mistério que nós temos aqui, ela aparece 28 vezes no Novo Testamento. E todas essas 28 vezes, com exceção só de uma, corrigindo, ela significa algo que estava oculto e que passou a ser revelado. Mistério é isso. Então, os pregadores do Evangelho, eles são esses despenseiros que estão administrando a igreja, o Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala isso em Colossenses capítulo 1, versículo de número 25, Colossenses 1, 25, ele diz o seguinte: depois de falar sobre os seus sofrimentos, que estão como que preenchendo o que resta das aflições de Jesus, esses sofrimentos que são em favor do corpo de Cristo, que é a igreja, no versículo 25, Colossenses 1:25, o apóstolo ele vai dizer: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, mistério agora, todavia, se manifestou aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, que mistério é esse? Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficazmente em mim. Então o apóstolo ele fala que os ministros do Evangelho são aqueles despenseiros que estão pegando o mistério de Cristo, ou seja, Cristo em vós, esperança da glória, e Cristo é de fato o Salvador e o único suficiente do seu povo, e o que nos reconcilia a Deus, e está instruindo a igreja, dando à igreja, administrando a igreja esse Evangelho. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que os pastores, eles são ministros de Cristo, e a característica do ofício dele é que eles são administradores do Evangelho, distribuindo o Evangelho à igreja. Agora, nem só de título vive um pastor. O apóstolo vai dizer uma outra característica que é indispensável para os ministros do Evangelho. Versículo de número 2, ele diz: ora, além disso, além de quê? Além de ser despenseiros dos mistérios de Deus, o que se requer, o que se exige dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado
não é só título. A igreja sim deve olhar para os seus pastores, o mundo sim deve olhar para os seus pastores e dizer: esses homens são ministros de Cristo, esses homens são nos dados para que nós possamos receber o Evangelho. Mas é dever de cada ministro da palavra ele ser encontrado fiel a quê? Fiel ao ofício que Deus está dando. O apóstolo, ele deu exemplos já anteriores sobre como um despenseiro, como um ministro do Evangelho, ele é fiel ao seu ofício. Ele está edificando a igreja sobre Cristo. Ele está, de fato, fazendo que cada membro seja colocado sobre o fundamento conforme a excelência de Cristo. Ele se esmera na pregação do Evangelho. Ele se esmera no seu trabalho de pastorear o rebanho de Deus dentro e fora, dentro da igreja. É necessário que os homens de Deus assim se comportem como fiéis despenseiros. Ele falou ao seu irmão e cooperador Tito, lá em Tito capítulo 1, versículo de número 7. Tito capítulo 1, versículo 7, o apóstolo instruindo a Tito como ele deveria perceber os dons para aqueles que deveriam ser bispos na igreja. Isso inclui os ministros da palavra, tanto os presbíteros também, mas os ministros da palavra. Ele fala o seguinte: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Também nós vamos ver lá na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 5, no versículo de número 1 a 4, como os presbíteros, e isso inclui os ministros da palavra também, eles devem exercer fielmente o seu trabalho. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 a 4, ele diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, não por força, sendo empurrado, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, seja por dinheiro, seja por poder, mas de boa vontade, uma vontade sincera, nem como dominadores dos que vos foram confiados, não como se o rebanho fosse dele, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Então, notem, meus amados irmãos, não tem a ver somente com o título, mas também é indispensável, além de serem despenseiros de Jesus, terem o título, eles serem encontrados fiéis, pastores fiéis ao ministério que eles receberam de Deus, o ministério da palavra, o ministério dos sacramentos. E aí o apóstolo, no versículo 3, ele vai trabalhar, indo diretamente sobre aquilo que está acontecendo em relação à igreja para com ele. Ele diz no versículo 3: todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor.
Por que Paulo ele está falando isso? Porque depois que ele falou que a igreja deveria considerar ele e os demais como os despenseiros dos mistérios de Deus, como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Depois dele falar que além disso o despenseiro ele deve ser encontrado fiel, ele vai se colocar diante da igreja e da sua própria consciência, porque dentro da igreja havia de fato certos membros que estavam atacando Paulo, membros que estavam dizendo que ele era um falso apóstolo, membros que estavam dizendo que ele estava fazendo um império para ele, até batizando pessoas em nome dele, membros que estavam julgando que se ele deveria mesmo ser sustentado, ou seja, sustentado para pregar o Evangelho. Então Paulo ele estava sendo acusado de coisas feias dentro da igreja, e isso é uma realidade dentro da igreja. Não só Paulo passou por isso, mas muitos outros servos de Deus na história passaram por isso. Conflitos entre pastores e ovelhas. E Paulo, ele tem consciência de que ele fez um trabalho fiel. Por isso ele diz, olha, ao mesmo tempo, tem que ser fiel, né? Porque mas a mim pouco se dá, ou seja, irmão, nada me preocupa, eu não estou preocupado com o quê? Com o julgamento de você, com o julgamento daqueles que estavam de fato criticando o apóstolo. Mas não somente isso, ele diz, eu estou também, não se dá para mim, eu não tenho peso, que seja por vocês, ou por tribunal humano, juízo humano, do homem, que julga segundo os padrões do homem e não segundo os padrões de Deus. E ele vai mais além. Ele não fala só do julgamento de alguns que estão dentro da igreja, ele não fala do julgamento natural de homem, talvez até seja um tribunal humano, porque na igreja estava tendo isso, crentes levando outros a tribunais de ímpios, mas ele diz a minha própria consciência. Veja o texto, ele fala, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Por quê? Versículo 4. Porque de nada me está questionando a minha consciência. O tribunal mais severo para o homem se chama o tribunal da consciência. Todo mundo pode estar batendo palmas para você. Todo mundo pode estar te apoiando, dizendo coisas bonitas sobre você, te louvando. Mas uma consciência que julga e que condena, ela de fato nos tira o sabor da vida. Paulo poderia ficar tranquilo como ministro, ele sabia do trabalho. Várias vezes na carta ele vai dizer, vocês sabem como eu passei por meio de vós, o que é que eu fiz diante de vocês? A consciência dele estava livre da sua fidelidade como ministro de Cristo, sendo ele apóstolo. Mas ao mesmo tempo que o apóstolo diz isso, que a minha consciência não está me acusando de nada, ele diz, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é quem? O Senhor. Finalzinho do versículo 4. O que ele quer dizer com isso? Veja a humildade de Paulo. O apóstolo, pelo Espírito Santo, ele de fato, e você pode ter a sua consciência livre de que está fazendo tudo certo, como ministro, como presbítero, como diácono, como membro dentro da igreja. Mas não significa dizer que você é perfeito naquilo que você está fazendo.
Você pode não perceber, mas diante de alguma coisa que você esteja fazendo, perfeição não há. Isto mostra a humildade do apóstolo Paulo. Ele sabe que o fato dele ser um apóstolo não significa dizer que ele é perfeito. A inspiração que Deus dava a ele, de fato é perfeita, não tem falha, é a palavra de Deus, mas as ações dos apóstolos poderiam errar. Por exemplo, Pedro, o que é que Pedro fez? Pedro, enquanto Jesus estava vivo, Pedro negou Jesus 3 vezes. E não somente depois disso, lembre do que aconteceu em Gálatas, quando Pedro ele se sentiu intimidado por aqueles judaizantes que vinham, e Pedro, junto com Barnabé, começou a se afastar dos crentes, e Paulo teve que resisti-lo, Paulo teve que repreendê-lo publicamente, dizendo: você, sendo judeu, não vive como judeu, e quer cobrar que os nossos irmãos gentios vivam como tal. Então, até mesmo apóstolos, eles poderiam falhar. Paulo, humildemente, ele vai dizer ao mesmo tempo: contudo, nem por isso e dou por justificado. Ele não está falando aqui de justificação pela fé, ok? Justificado no sentido não tenho erro, não tenho pecado, mas o que eu faço. Aqui ele não está tratando sobre salvação, sobre quando Jesus ele perdoa os nossos pecados e assim somos justificados em Cristo Jesus, como ele escreveu lá em capítulo 5 de Romanos. Justificados, pois, em Cristo temos paz com Deus, temos paz com Deus. Ele está falando de justificado no sentido do seu trabalho. Porque Paulo, ele sabe do padrão pelo qual todos serão julgados e por quem todos serão julgados. Ele diz: pois quem me julga é o Senhor. É o Senhor. Lembre-se que não é a primeira vez que ele fala sobre julgamento do Senhor sobre aqueles que trabalham dentro da igreja do Senhor. No capítulo 3, no versículo de número 10 até o versículo número 15, ele vai exortar os ministros do Evangelho a verem como estão edificando a igreja. E no versículo de número 15 ele vai dizer: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então ele já vem abordando o trabalho de que o Senhor Jesus ele irá julgar aqueles que estão trabalhando dentro da igreja. Então ele fala de um padrão que vai muito além do padrão nosso, que vai muito além dos nossos olhos, que vai muito além daquilo que nós estamos julgando. Ele diz: embora eu seja fiel, tanto que a mim eu não estou nem tão pesado sobre um julgamento de vocês, um julgamento do tribunal humano, nem a minha própria consciência me condene, mas eu sei que eu não sou perfeito, porque é o Senhor, o padrão é do Senhor, e o Senhor é que me julga. Assim, Paulo não está dizendo que os ministros da palavra são uma classe alheia ao julgamento da igreja, não é isso. A gente sabe muito bem, a humildade do apóstolo já falou muitas vezes. Mas ele está falando daqueles julgamentos injustos que estavam sendo feitos por grupos dentro da igreja de Corinto. E aí ele vai encerrar essa parte dizendo: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Ele fecha, portanto, e ele diz: não julgueis antes do tempo. Obviamente, o apóstolo ele não está dizendo que nós não podemos julgar. Ele
está indo no mesmo sentido da palavra que Jesus deu aos seus apóstolos lá em Mateus capítulo 7, versículo de número 1. Mateus 7, versículo 1. Ele está falando desse mesmo Espírito. Ele diz: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, os medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me retirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus aqui, como apóstolo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, ele está falando daquele julgamento temerário, julgamento precipitado, julgamento sem uma base justa dentro da lei de Deus, um julgamento sem misericórdia. Então, tanto Jesus quanto o apóstolo, ele está nos advertindo quanto esse tipo de julgamento que estava sendo comum dentro da igreja em Corinto contra aqueles que são ministros da palavra. Sendo assim, o apóstolo ele vai trazer aos crentes, a todos, uma advertência para autoexame. Não julguei nesse modo, antes do tempo. Que tempo é esse? O tempo que vem o Senhor, até que venha o Senhor. Por quê? Ele explica: o qual o Senhor não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, esse tempo que é o retorno do Senhor Jesus, ele vai trazer luz e vai tirar tudo aquilo que é oculto, aquilo que está escondido, aquilo que nós não conhecemos, aquilo que está escondido até dentro mesmo dos nossos corações, porque os nossos corações, eles são como um labirinto, eles são como um hotel com muitas portas, com porões, onde nós mesmos nos surpreendemos conosco mesmos, muitas vezes, e escondemos coisas dentro de nós. Mas chegará o dia e o tempo do Senhor, quando até as coisas que estão escondidas dentro dos corações nossos serão trazidos à plena luz. Esse é o dia quando o Senhor vai manifestar a todos os propósitos dos corações, os projetos dos nossos corações, os planos que temos em nossos corações. A igreja deveria olhar os ministros, se eles fossem famosos aos olhos dela, ou se eles não fossem famosos aos olhos dela, parar de ficar julgando com os critérios humanos e injustos, não julgar, porque pode julgar sim. Pastores eles caem, pastores eles praticam fraquezas, pastores eles de fato podem até cair em desvio grande, e a igreja deve julgar, a igreja deve disciplinar. Pastores não são uma classe que está fora da disciplina da igreja, fora da supervisão dos presbíteros da igreja. Pastores são pessoas, membros do corpo, como outros membros do corpo de Cristo, e estão sujeitos sim a julgamento.
Mas o apóstolo está dizendo o julgamento temerário e está exortando os crentes a prestarem atenção nas suas próprias vidas primeiro. E a esperarem por esse dia. Nesse dia, onde, por meio da luz reveladora de Jesus, o Senhor iria mostrar à igreja em Corinto o que estava dentro até do coração de Paulo, quando ele estava trabalhando lá, de Apolo, de Cefas, de Epafrodito, de Silas e de Timóteo, de pastor Adriano, de Silas Malafaia, estou dando geral, e qualquer outro ministro que se diz ministro. Naquele dia será trazida a luz, e quem vai recompensar? O texto diz: então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. A igreja pode louvar quem não merece louvor, porque dentro do coração dele o Senhor está vendo o que há. Se é ganância, por poder ou por dinheiro, que não falta é pastor com esse tipo de problema. Simonia, de querer somente trabalhar para o sustento de sua família. Se ele prega o evangelho por discórdia, como acontecia dentro da igreja ali em Corinto. Se ele é um preguiçoso, relaxado, naquele dia será manifestado tudo isso, como também será manifestado aqueles que, por graça, como o apóstolo vai falar nos versículos que se seguem, que serão foco dos nossos sermões futuros, se assim for vontade de Deus, aqueles que pela graça de Deus, apesar dos seus fracassos, das suas fraquezas, estão trabalhando fielmente como despenseiros de Cristo na igreja. Então eles serão, cada um prestará conta a Deus, cada um será louvado, cada um receberá a sua recompensa, cada um receberá do Senhor o seu elogio, cada um receberá do Senhor o seu galardão. Se é por causa do ouro, da prata, da pedra preciosa que ele edificou sobre Cristo, estará lá o louvor diante de todos os santos do Senhor e de todos os homens a estes ministros. Mas também se foi madeira, se foi palha, se foi feno, eles também estarão lá para ser mostrado se o seu coração estava lá dentro do seu coração amor ou não, será mostrado, será louvado ou não será louvado. Não julgar, antes não se impressionar com aparências, não julgar somente por aparências, não julgar antes do tempo. Nessa vida onde nós não conseguimos ver o que há dentro do coração dos homens, mesmo daqueles homens que nós consideramos tão santos, porque são ministros de Cristo e despenseiros do ministério. Essa palavra é muito forte para todos nós, especialmente para aqueles que são ministros da palavra. Isso mostra a grande responsabilidade que temos. É uma das palavras mais pesadas para nós. Por isso que nós vamos concluir com alguns pontos que nós devemos ter quanto ao nosso trabalho como congregação do Senhor, com base nessas instruções. Não é à toa que na forma de ordenação dos ministros da palavra, também dos oficiais, a congregação é exortada a orar sempre pelos homens que Deus tem nos dado para administrar a nós o Evangelho de Jesus. E por isso, meus amados irmãos, sobre nós recai
a necessidade para que tenhamos em nossos corações uma oração constante para que em nós se opere um amor, um respeito, uma honra para com aqueles que o Senhor nos deu para serem ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Por causa do trabalho e a excelência do trabalho que eles exercitam dentro da Igreja de Jesus, devemos orar para que os nossos corações tenham esse sentimento de amor, de honra e respeito por esses homens. O apóstolo, pelo Espírito, ele nos diz: pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Consideração é uma coisa que começa no coração, e isso depende de amor, de honra, de respeito. E quando não temos amor, nós não consideramos. Quando não temos amor, nós não honramos. Quando não temos amor, não respeitamos. Então devemos orar para que o Senhor coloque esses sentimentos santos em nossos corações. Outra coisa, nós devemos sustentar em oração os nossos ministros e os demais ministros de Cristo que trabalham em todo o mundo, para que eles sejam despenseiros fiéis. São tantos desafios para os ministros do Evangelho, especialmente nessa nossa modernidade, onde se fala de ministros como se fossem meros administradores de uma igreja, de uma associação, de uma empresa. E de fato existem muitos que se dizem ministros e estão fazendo esse tipo de coisa. Eles são de fato os papinhas em suas igrejas, saíram do meio de Roma, mas os papas ficaram. Eles são administradores e estão em todos os lugares, estão administrando o tesouro da igreja, a tinta que se vai colocar na parede da igreja, em vários eventos sociais da igreja, e não estão labutando no estudo da palavra e no trabalho de cuidar das ovelhas de Jesus. Aquilo que o diabo estava querendo fazer com os apóstolos, logo no início da igreja cristã em Atos, quando os apóstolos estavam perdendo tempo administrando as mesas e não se dedicando ao ministério da palavra e da oração. Então, quantos pastores caem na tentação e não serem fiéis dispenseiros dos mistérios de Deus, porque estão se enrolando com assuntos que não cabem ao ministério da palavra e dos sacramentos. Por isso a igreja tem que orar. Vocês têm homens fracos? Pode ser que nós devemos sempre orar, que seja necessário. Orar em nossas casas, em nossas reuniões, dizendo: Senhor, sustenta os nossos despenseiros, que eles sejam fiéis, que eles não se embaraçem com as coisas deste mundo. Mantenham, Senhor, focados no estudo da palavra, no cuidado das ovelhas. Lembre-se que oração e obreiros são coisas que o Espírito de Deus liga. Lembre-se que Jesus, ele falou que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E o que é que ele falou? Ele disse: orai ao Senhor da seara. Para quê? Para que ele envie trabalhadores. Porque muitas vezes pastores caem, claro, por causa do seu pecado, por causa da sua falta de vigilância. Porque muitos pastores são infiéis, por causa sim dos seus pecados, às vezes porque foram colocadas as mãos precipitadamente sobre eles que os ordenaram. Mas nós também devemos nos autoexaminar se estamos sustentando os nossos pastores com oração. Por isso devemos orar. A outra coisa
para encerrar, é que nós devemos manifestar temor ao Senhor, para examinar os nossos próprios pensamentos e os nossos tipos e base de julgamentos que estamos tendo para com os homens ordenados por Deus, que trabalham dentro da igreja. Verificarmos como estão sendo as nossas ações para com esses homens ordenados. Se estamos mostrando amor, se estamos honrando, se estamos cuidando bem. Quais os nossos deveres? Nós devemos de fato nos auto-examinar, especificamente quanto a julgamento. Porque, meus amados irmãos, todos nós, sejam aqueles que são ordenados, sejam aqueles que não são ordenados, sejam aqueles que pastoreiam, como aqueles que não pastoreiam, mas são pastoreados, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E da parte de Deus receberemos os louvores. O nosso temor e a nossa preocupação diante da igreja e na nossa vida dentro da igreja não é viver para aparecer, mas é viver diante do Senhor. Um dos símbolos mais lindos da reforma era o símbolo que João Calvino ele usava para descrever o ministério dele. Que símbolo era esse? Era um coração na mão. Era um coração na mão. Coração diante de Deus. Ele poderia, esse símbolo dizia que ele estava diante de Deus, colocando diante de Deus o seu coração e assim manifestando toda a sinceridade em todas as suas ações. Porque ele sabia quem é que julga os corações. Quem julga os corações é Deus. Quem nos recompensará por aquilo que fazemos é Deus. E por isso devemos, em nossa vida aqui, devemos em nosso caminhar diante dos homens, devemos em nosso trabalho como oficiais e membros da Igreja de Jesus, ter esse temor ao Senhor. Um temor que não é medo de ser destruído. Um temor que não é aquela sensação de dizer eu vou fazer porque senão eu vou passar vergonha. Um temor que é fruto da obra do Espírito em nossos corações, que é um temor paternal, de reverência, fruto do amor pelo Senhor e não querer decepcioná-lo. Assim nós devemos agir. Então, o Senhor, com essa palavra, Ele nos exorta. Todos considerem os ministros de Cristo como despenseiros do Evangelho. E saibam que o Senhor nos julgará. Amém.